Olá, mentes ávidas da manhã. Eu me chamo Ebert e sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática com humor. E hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. A razão na matemática pode ser considerado o quociente encontrado da divisão entre dois números racionais. Então, a razão, ela trata-se de uma divisão. E nós podemos representar essa divisão através de uma fração. Nós temos o A, que é um numerador, que a gente vai chamar de antecedente, e B, que é o denominador, que a gente chama de consequente. Lembrar que o B tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero. Vamos a um exemplo então. Na minha biblioteca pessoal, possui 50 livros. Entre eles, 30 exemplares são de contos e 20 são de livros de poesia. Qual a razão entre o número de livros de poesia e o total de exemplares da minha biblioteca? Tô vendo que você gosta de ler, né? Tá sempre com o livro na mão. Tá com o livrinho aí agora? Primeiro vamos ver aqui quem é o nosso antecedente. O nosso antecedente seria o total de livros de poesia. E o nosso consequente seria o total de livros disponíveis na biblioteca. Então a nossa razão representada a partir da fração é 20, que é o total de livros de poesia, sobre 50, que é o total de livros da biblioteca. A gente ainda pode simplificar essas razões, tá? Nesse caso aqui eu percebi que o 20 e o 50 são múltiplos de 10, então eu posso simplificar por 10, ou seja, dividir cada um por 10. Tem um vídeo sobre múltiplos nesse canal. Exatamente. E a nossa fração vai ser 2/5, ou seja, para cada 5 livros da nossa biblioteca, 2 são de poesia. Outro exemplo. Qual que seria então a razão entre o número de livros de contos e o número de livros de poesias? Agora, o número de livros de contos, que são 30, e o número de livros de poesia, que são 20. Então, a nossa razão é 30 sobre 20. Que, novamente, simplificando por 10, nós teremos 3 sobre 10. É 3 sobre 2, mano. Você tá fumando o quê? Um certo professor, que eu não vou dizer quem é, percorre com sua moto 100 km com 5 litros de gasolina. A gente quer saber qual é o consumo médio de gasolina que essa moto faz. Esses probleminhas são típicos do nosso cotidiano, onde a gente pode aplicar o conceito de razão. Para isso, nós temos que a quantidade de quilômetros que ele anda é 100 e a quantidade de litros que é 5. Basta dividir 100 por 5. Então, a razão entre o número de quilômetros e a quantidade de litros de gasolina é de 20 km por litro. Suponhamos que esse professor percorra uma distância de 400 km em 5 horas. Qual é a velocidade média nesse deslocamento? Conceito de velocidade média a gente sabe que é uma razão também. É a razão entre o deslocamento, a distância percorrida e o tempo gasto para fazer esse deslocamento. Nesse caso, nós temos 400, que são a quantidade de quilômetros que ele percorreu, dividido para 5, que vai dar 80 km por hora. Quando duas ou mais razões possuem o mesmo resultado, elas recebem o nome de proporção, ou seja, são consideradas iguais. Vamos averiguar aqui algumas razões que são iguais. Nós temos aqui um conjunto de razões, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 4 sobre 8, 8 sobre 16. Que podemos observar que essas razões são iguais. Por quê? Repare que da primeira fração para a segunda, nós multiplicamos cada membro, o antecedente e o consequente, por 2. Então, foi multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Da segunda para a terceira, também multiplicamos novamente por 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8.
E da terceira para a quarta, multiplicamos novamente por 2. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Bom, então essas proporções são consideradas iguais, porque se você pegar a sua calculadora aí e for fazer a divisão entre elas, você vai encontrar sempre a mesma razão. Você vai encontrar meio. Todas elas têm o mesmo resultado, 0,5 ou meio. Vamos ver mais outra. 3 quintos, 9 sobre 15, 27 sobre 45, 81 sobre 135. O que essas razões têm em comum? Elas são iguais. Se você perceber, a primeira fração ela foi multiplicada por 3 para a gente chegar em 9. O denominador também foi multiplicado por 3 para a gente chegar em 15. Então, nós percebemos aí que nós estamos multiplicando cada uma por 3, que é a nossa constante. Então, essas razões são todas iguais. Se você dividir, você vai encontrar o mesmo valor. Fiz aqui na calculadora e todos deram 0,6. Impressionante. Mas a gente tem uma maneira mais prática de verificar se as razões são ou não proporcionais. Bom, de maneira genérica, nós temos aqui uma fração A sobre B, que é igual a C sobre D. Nós estamos representando uma proporção entre duas grandezas quaisquer. Nesse caso, A e D são os chamados extremos da proporção. B e C recebem o nome de meio. E existe uma relação interessante entre os extremos e os meios. O produto entre eles, ou seja, se eu fizer A vezes D e B vezes C, eles vão ser iguais. Esse negócio de letra a gente não entende muito bem. Faz o bagulho aí com os números para a gente entender melhor. Vamos ver exemplos para comprovar isso. Temos a fração 1 sobre 2 e 2 sobre 4, do exemplo anterior, que a gente já sabe que é, mas vamos verificar. Vamos fazer 1 vezes 4 é igual a 4. E 2 vezes 2, que é igual a 4 também. Então, nós podemos verificar que 1 sobre 2 e 2 sobre 4 são razões que são iguais, ou seja, são proporcionais. Vamos verificar aqui agora 3 sobre 2 e 9 sobre 4. Nós multiplicamos, então, os extremos, 3 vezes 4, e multiplicamos os meios, 2 vezes 9. É tipo dar uma cruzadinha, né? 3 vezes 4 vai dar 12 e 2 vezes 9 vai dar 18. São valores diferentes. Então a gente chega à conclusão que essas razões não são proporcionais. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do nosso canal. Deixe um comentário aqui com o joinha se você gostou, com dicas e sugestões de conteúdos que você gostaria de ver. Não esquece de curtir o vídeo, mano. Se inscrevam no canal. É isso. Acabou.